Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Keila e seja bem-vindo ao meu diário de terapia. Aqui nessa série de vídeos eu vou compartilhar com vocês o que eu venho cuidando com a minha terapeuta, Josiane, e eu vou deixar nesse vídeo aqui também o contato, o banner dela, para que se você, né, precise cuidar do seu mental, do seu emocional, também do seu espiritual, você tenha ela como a sua terapeuta. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou compartilhar com vocês, porque quando eu conheci a Josi, eu estava, na verdade, eu já conheço a Josi já tem alguns anos, e quando ela vem, né, e me pergunta se eu já tenho, né, se eu já faço algum acompanhamento terapêutico, e eu falo que não, e a gente entra, né, nesse processo de cura interior, de cuidar do nosso interno, e é bem um momento que eu acabo me libertando de algo espiritual que estava interferindo energeticamente em mim. E nesse momento eu passo, né, a me recuperar e, inclusive, eu falo para ela que eu tinha acabado de passar por uma turbulência espiritual muito grande. E se você não assistiu o vídeo da ressonância que eu falo sobre isso, assista. E aquilo que aconteceu na ressonância aconteceu de novo e eu soube lidar de uma forma diferente. E graças a Deus hoje eu tenho como é, processar tudo isso com um acompanhamento terapêutico. Então eu vou falando, né, o que a gente vem cuidando, como a Josi é uma profissional incrível e me acolheu de uma forma muito positiva, muito bem, me trazendo de novo a segurança, né, que claro, a gente passa por um processo espiritual, a gente fica assim com o emocional abalado, porque muitas vezes a gente não compreende, né, o coração do outro de querer destruir a vida de outra pessoa. Mas na terapia, a gente vem cuidando disso. Então, na minha primeira sessão, a gente cuidou ali de traumas que eu passei quando eu perdi a minha mãe e também a gente pôde perceber que essas coisas espirituais eu estava atraindo, né, da memória da minha mãe. Inconscientemente eu estava repetindo o padrão da minha mãe. Então, nós fizemos essa imersão de cura da criança interior. Eu pude ter a oportunidade de me despedir da minha mãe, porque quando ela faleceu, eu não tive. A gente não teve uma despedida, né? Então, nessa imersão no inconsciente, a gente consegue trazer a memória dela, eu consigo dar um abraço, eu consigo dar um abraço como criança e como adulta. Então, isso fez muita diferença para mim, me trouxe uma segurança interior que eu não tinha, porque era como se faltasse um pedaço em mim, sabe? Então, a gente cuidou disso e a gente fez o corte do cordão umbilical também e fizemos uma limpeza espiritual de todas essas sombras que estavam, né, no meu campo e que estavam afetando, né, a mim como um todo, porque pela segunda vez eu acabei passando por essa interferência espiritual e assim não foi só uma pessoa, né, foram várias pessoas que mandaram essas energias de baixa vibração para me atingir, para me causar dor e enfim. Mas como eu sempre falo, o lado do bem tem força, o lado do mal tem força, poder, só Deus. E Deus sempre está acima de tudo na minha vida. E eu entendo que tudo isso que aconteceu, aconteceu para que eu pudesse evoluir mais ainda, criar coragem e estar aqui conversando com vocês, ajudando vocês, que se em algum momento vocês passam por esses processos espirituais, busque ajuda, busque um terapeuta. A Josi, ela faz esse trabalho de encaminhamento e a gente também fez esse encerramento de contratos, porque a gente vem de muitas vidas, né? E a gente às vezes comete erros, né, nas nossas existências, às vezes não, com certeza a gente comete erros na nossa existência. E então a gente hoje, né, com esse conhecimento, com a metodologia que a Josi tem de cura e de transformação interior, a gente consegue encerrar esses contratos com seres, com entidades que já não faz mais contribuição, né, para a nossa vida, para a nossa evolução. E tudo isso foi sendo limpo, tudo isso foi sendo removido da minha vida e eu pude ter mais clareza
porque quando eu sentia essas influências energéticas, eu entrava em pânico, porque apesar de ter tanto conhecimento, vivenciar isso na prática é algo difícil, não é algo fácil. Então, eu não sabia encaminhar essas energias. Eu fui aprendendo com a Josi, ela foi segurando na minha mão assim e me acolhendo, me guiando. Então eu tenho muita gratidão por esse trabalho lindo que ela faz. E por isso hoje eu estou aqui criando esse diário para que você que está aí do outro lado, se você sente que você está sob alguma influência, que você sente algo no seu campo energético, eu sinto muito porque eu tenho mediunidade e as pessoas que têm mediunidade, elas sentem com mais facilidade. Então, você observa a sua vida, se você tenta fazer as suas coisas e você não consegue, parece que tudo está travado, de alguma forma o seu relacionamento não vai para frente, você vai no médico, você faz exames e você não encontra nada no seu corpo físico, dê uma olhada no seu campo energético. E a Josi faz esse acompanhamento espiritual e ela faz esse encaminhamento de seres. Então, na minha primeira sessão, a gente trabalhou tudo isso e nós trabalhamos a minha criança interior. E eu achei muito lindo que nesse dia ela me instruiu, né, a cuidar da minha criança, a comer um doce, a comprar um pirulito, comprar algo que quando eu era criança eu não tinha. Então, eu passei esse dia assim, né, depois dessa sessão, eu me emocionei muito, eu tive essa sensibilidade porque a memória da minha mãe ela é muito importante para mim e eu tinha apenas 9 anos quando ela se foi. E nesse dia eu lembro que eu comprei uns pirulitos e tinha umas balinhas também que eu gostava de comer, então eu fui no mercado, encontrei essas balinhas que eu amava quando eu era criança e comprei uns docinhos também, aqueles docinhos de doce de leite, de canudinho. Então, cheguei em casa, coloquei um desenho e fiquei assistindo, sabe? Fiquei cuidando ali da minha criança e no dia seguinte, após a sessão, eu mandei mensagem para a Josi, eu falei, nossa, eu me sinto outra pessoa. Eu estou me sentindo super bem, eu estou me sentindo assim, leve, como se eu fosse outra pessoa, realmente. E essa foi a minha primeira sessão e eu tenho feito bastante esse acompanhamento com a Josi e assim, eu só tenho que agradecer. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa antes da Josi e eu sou outra pessoa depois da Josi. Antes de fazer, né, esse acompanhamento terapêutico com ela, eu tinha muitos planos, muitos projetos que eu não conseguia colocar em prática. Por exemplo, aqui no YouTube eu tinha esse projeto de fazer vídeo, de gravar vídeos, e eu, de certa forma, tinha um bloqueio que eu vou falar com vocês nas próximas sessões, mas eu vou dar uma spoiler agora, porque envolvia estar sobre julgamento do outro. Eu tinha esse bloqueio e a gente trabalhou isso na terapia e eu consegui resgatar a minha segurança. Então, eu estou nesse processo de cura interior, que é maravilhoso. Então, a gente vem limpando, né, esses padrões que a gente herda do pai, da mãe, do coletivo, e que cria em nós um padrão de comportamento, né? E a gente vai repetindo inconscientemente todas essas sujeiras, todas essas escuridão que não são nossas, e a gente acaba inconscientemente repetindo. E a terapia, ela nos permite limpar tudo isso e ressignificar tudo que precisa dar um novo sentido, né? Então, eu só tenho que agradecer. Eu vou deixar o contato aqui da Josi para que vocês conheçam o trabalho dela e conheça ela como pessoa também, que é uma pessoa incrível, e acompanhe, né, o trabalho dela. E se você precisa mudar a sua vida, no seu relacionamento, na sua carreira, no seu emocional, a Josi, ela é incrível para isso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo e deixe um joinha para mim, que eu vou ficar muito feliz de saber, né, como tem sido o meu desenvolvimento aqui com vocês também. Então é isso. Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!